bom. Eu tô ficando bem, né? Estamos aí, chegamos na quarta-feira. Foi quarta, né? Foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Então estamos adaptando com o fuso ainda, a diferença de 5 horas, né? Então tem dia ainda que é difícil dormir no horário. Já não durmo no avião para chegar aqui e conseguir dormir direto, né? No horário português, né? Mas, graças a Deus, está tudo se ajustando. Estamos morando, está parecendo um acampamento de adolescente. Mala aberta na sala, coisa jogada para um canto. Mas está dando tudo certo. Depois que eu enrolei para dar o horário e ter a atenção de vocês, então é um prazer estar de volta aqui com vocês. Vamos ver o quanto tempo vocês vão me aguentar, mas agora não tem mais viagem de volta marcada. Né? Todas as outras vezes eu tinha um ticket que falava o dia que eu ia voltar. Né? Se eu não morresse antes, tinha que voltar naquele dia. Agora não tem. Né? Não tem um ticket. Estamos sem previsão de ir embora, sem previsão de visitar o Brasil, sem previsão de nada dessas coisas. O negócio agora é criar raiz, né? Não sei se eu vou pegar o sotaque, mas quero ver se eu aprendo a falar português. Como diz o presbítero Rui, só falo brasileiro, né? Mas a gente vai caminhando, ou vamos a caminhar, e chego lá. Então vamos orar para começar a aula. Pedir para o nosso aposentado presbítero Marco, reformado, que agora não vai mais dar a aula, tá triste ele. O que você sonhou? Compartilha com eles. Às vezes é profecia. Não sei se era sonho, se era pesadelo, né? Ó Deus Pai, Deus eterno, mais esse dia. Amém, amém. Então, pedi para vocês terem paciência comigo hoje. Eu vou estar mais lento, provavelmente. Provavelmente posso falar alguma coisa errada, porque a semana foi meio diferente. Aqui, quem lembra? Que capítulo que eu parei? Qual foi o capítulo que eu dei a última vez? Não o que os presbíteros deram. Qual foi o último que eu lecionei aqui? Não, o pessoal ficou parado na disciplina. Foi traumatizante. Não foi o da disciplina. Decretos. O decreto, né? Eu vim com a ilusão que eu daria a aula toda. Eu me iludo constantemente com isso. E eu dei metade da aula, certo? Então, quem lembra alguma coisa sobre os decretos de Deus? Para me ajudar aí. Só para fazer uma recapitulação rapidinho. Nada? Tá bom. Vou passar aqui rapidinho, então. Só para a gente... Só vou ler o texto, né, da confissão, fazer um breve comentário e a gente segue o jogo. Né? Então, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então aqui a gente conversou que Deus decretou exatamente tudo, né? Tudo. Porque se ele é um Deus soberano, ele tem o controle sobre todas as coisas, inclusive a roupa que você veio hoje. E aí, para poder exemplificar isso, de que Deus não é o autor do pecado e nem a nossa vontade é violentada, eu dei o exemplo, se eu não me engano, da própria roupa que a gente veste. Ninguém se sentiu como se tivesse uma arma na cabeça, te forçando a escolher essa roupa. Mas nós livremente escolhemos, e da forma como escolhemos, o decreto de Deus se cumpriu. Né? Então, coisas importantes para lembrar, né? Desde toda a eternidade. Então, Deus não tem plano B, Deus não vai arrumando as coisas que foram dando errado.
não é porque Adão pecou que daí ele teve que resolver como que ia fazer isso e vamos chamar Jesus, ver se Jesus entra no jogo. Não foi nada disso. Foi desde toda a eternidade. Lembrando que a eternidade, ela é fora do tempo. Então a eternidade não é cronológica. A eternidade é a ausência de tempo completa. Então não posso falar nem desde sempre. Desde a eternidade. Deus decretou essas coisas, né? E antes que eu derrube aqui. E aí, duas características importantes para a gente lembrar daquele que desde a eternidade decretou tudo, é que ele é o quê? E aí, se ele é sábio santo, como alguma coisa que ele decretou pode estar errado? E isso é importante para a gente ter no nosso coração, porque quando as circunstâncias da vida não forem aquelas que me agradam, eu tenho que lembrar que Deus decretou isso de maneira sábia e dentro da sua santidade, visando o que do crente? Visando o bem do crente. Então, por exemplo, quarta-feira eu me esqueci disso. Porque quarta-feira, quando a gente chegou de viagem, a Dani foi embora para casa com parte das malas, eu fiquei com outra parte da mala para ir numa outra van da caravana, e nisso o meu passaporte foi no carro que a Dani tinha ido. E a hora que eu fui resolver um problema, eu preciso de 2 documentos de identificação. Foi estar aqui minha CNH do Brasil. Pô, tá bom, agora eu preciso de um outro. Então, no Brasil, é carta de direção e identificação, é 2 em 1. Mas para o português não dá. São dois. Aí eu peguei, lembrei que eu tinha minha carta de dirigir dos Estados Unidos. Saquei minha carta de dirigir e mostrei. Falei, não, mas isso aí é licença para dirigir. Isso. E esse outro é minha identificação. Não, identificação no Brasil. Aqui é licença para dirigir também. Aí eu olhei para a cara dele. Falei, não vou brigar com você hoje nessa porcaria. Virei as costas e saí. Muito crente eu. Peguei o documento, virei as costas e fui embora. Falei, nem vou mais falar com você hoje. Por quê? Porque eu esqueci disso aqui, ó. Tá certo? Então Deus tem um propósito nisso, né? Então Deus sabe o que ele faz, ele é santo, e ele, então, é perfeito, ele é sábio, né? Então a gente que é responsável pelos nossos atos. E a gente falou de causas secundárias. Ou seja, são os meios pelos quais Deus estabeleceu que as coisas aconteceriam. E aí eu dei um exemplo aqui de que a oração é uma causa secundária. Tem coisas que Deus estabeleceu que elas acontecerão através da oração. Mas nem tudo que orar vai acontecer. Porque não existe um poder de barganha entre nós e Deus. Veja, Deus não é um balcão de negócios que, dependendo da forma que eu pedir ou da maneira que eu insistir, ele vai me dar. Deus, ele é um pai paciente. Deus não é um pai que a criança fica importunando e só para você parar de ouvir a criança você dá um negócio. Porque eu era chato. Se eu sou chato hoje, imagina quando era criança. Eu ia encher a paciência dos meus pais. Eu tenho certeza que tinha hora que eu falei assim, Leonardo, vai para lá, meu, pega isso aqui, some, você parar de encher minha paciência. Deus não é assim. Então, não existe barganha. Não existe um jeitinho de eu fazer uma oração mágica ou oferecer alguma coisa para Deus que eu consiga convencê-lo por aquilo que eu estou oferecendo para que ele me dê aquilo que eu quero. Isso aí é xamanismo. Isso aí que muitas tribos indígenas do Brasil fazem. É você conseguir manipular uma força espiritual para que ela te atenda. E oração não é isso. Oração é uma causa secundária que Deus estabeleceu para que algumas coisas aconteçam. Né? Então, eu falei a questão de que a oração ela não muda a vontade de Deus. Né? E isso pode soar meio chocante, mas, no fim das contas, essa é a verdade. A gente tem casos na Bíblia que parece que a vontade de Deus mudou por conta daquilo, mas são poucos textos. E a forma, e uma das, até a pergunta que foi feita, se não me engano, pela Rejane, foi do rei Ezequias, a de que ele ora e Deus concede mais anos de vida. E o ponto todo é, a vontade, a forma de entender isso é, se Deus decretou tudo e nada foge ao controle, com aquela ameaça, a reação esperada é que ele orasse e pedisse mais para que aqueles anos fossem acrescentados.
e Deus mostrasse o poder na vida de Ezequias de que ele pode dar e tirar a vida, por exemplo. Então, são as causas secundárias. E as causas secundárias, por exemplo, a gente tem, vamos supor, um irmão passando necessidade. Ou uma pessoa, como passei aqui na frente hoje, passando necessidade. O bem tem que ser feito a essas pessoas. Agora, quem vai ser a causa secundária? Porque não adianta se orar para que apareça e brote do chão um prato de comida ou uma nova casa para aquela pessoa. No caso do senhor que está aqui do lado. É necessário que alguém faça alguma coisa para que a situação dele seja mudada. Da mesma forma, no nosso meio, se a gente tiver irmãos passando necessidade, primeiro, se a gente não conseguir identificar isso, tem um problema que a gente não está se falando. Né? E o caminho, normalmente, para isso é a junta diaconal. Se a gente não souber da necessidade de um irmão, ou tem um problema do nosso interesse na vida dos irmãos, ou tem um problema do irmão de não compartilhar a vida dele conosco. O que não pode existir no nosso meio são irmãos passando necessidade, a gente não saber, ou se a gente souber, a gente não ajudar. Não tem essa opção como cristãos. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que a causa secundária, nós seremos essa causa secundária, de que Deus decretou o bem na vida daquele crente, ou na vida daquela outra pessoa que não é crente, ou ainda não é crente, pode ser que ela venha se tornar crente. Mas nós podemos ser essa causa secundária. Né? E eu dei um exemplo de causa secundária, teria diversos. Mas vamos avançar porque essa é só a recapitulação, né? Tá? Então, mesmo sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais circunstâncias ou condições. Então aqui, isso é meio, para a nossa mente limitada, meio complicado, entender o conceito, né, de que Deus sabe todas as possibilidades, de todas as vidas, de todas as possíveis criações, de tudo. Deus sabe tudo isso, porque Ele é o Deus onisciente. Agora, uma vez que Ele sabe tudo isso, algumas pessoas podem dizer que Ele decretou algumas coisas porque Ele sabia que essas coisas aconteceriam. E um dos textos que o pessoal vai usar, lá na primeira carta de Pedro, que fala dos eleitos conforme a presciência de Deus. Mas uma coisa importante para a gente entender é que Deus tem essa presciência, ou ele sabe anteriormente, porque ele determinou que aquilo aconteceria. Então Deus sabe aqueles que são eleitos, não porque ele viu que um dia eles aceitariam, falou assim, então vou eleger, já que esse cara aceitaria, vou pôr ele no pacote dos eleitos. Falou, não. Ele sabe porque ele falou que aquilo ia acontecer, porque ele decretou que aquilo aconteceria. Então essa é a ideia de que Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto. Né? A gente passou pelos textos bíblicos, só estou recapitulando aqui. Eu já estava até me esquecendo da recapitulação, estava dando aula de novo. Então, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, em última instância, para Deus, a questão toda é a glória dele. Muitas vezes nós temos os dilemas do tipo, mas por que aquela pessoa que eu amo tanto não é eleita, por exemplo? Aí a pergunta que eu faço, como a gente sabe quem é eleito? A gente não sabe. Ou muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas e as vê sofrendo, tem mudança de vida, e a gente pode se perguntar, eu queria tanto que ela tivesse o que eu tenho. Mas o que a gente se esquece, e se você olhar para a sua própria história de conversão, que as circunstâncias que nós passamos nos trouxeram a Deus. Ou, como Jesus, eu já falei isso aqui, quem lembra, ou por que Jesus ensinava por parábolas? Normalmente a gente acha que é para ficar mais fácil de entender.
Mas se fosse mais fácil de entender, os discípulos não precisavam perguntar toda hora, o que isso significa? Ou eles eram bem limitados mesmo, né? Tem as duas chances, né? Mas basta olhar para a gente aqui, né? Mas a questão é que Jesus fala assim, olha, é porque tem coisa que eu quero falar e tem gente que não vai entender e eu quero que eles não entendam. Pode soar para alguns como falta de compaixão. Você querer que alguém não entenda o reino, mas na verdade é cumprimento de decreto. São os eleitos. É a forma como Deus trabalha na vida de cada um. Então, existem pessoas que, para a glória de Deus, não foram escolhidas para ir para a eternidade, para ter a vida eterna com Ele. Só que se a gente sabe que Deus é sábio e santo, o que Ele fez é justo. Tanto é que a gente não deveria estranhar a condenação. A gente deveria estranhar a salvação. A salvação deveria ser estrangeira para a nossa mente. Porque nos conhecendo, pelo menos eu me conhecendo, em vários momentos eu tenho esse pensamento, é por que eu? Quando eu olho para a minha vida, eu falo, como? Não faz sentido humanamente falando. Considerando a pessoa que eu era, eu tenho assim, não existia nada em mim que me tornasse atrativo para Deus, né? Mas enfim, agora, depois da recapitulação, vamos começar a aula de hoje. Então, parágrafo 4, né? Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são individual e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Tranquilo aqui? Preciso explicar ou está tranquilo? Tranquilo? Então, de maneira resumida, se Deus tem o controle de todas as coisas, tem como aumentar ou diminuir o número de eleitos? Não tem, porque se aumentar ou diminuir, o decreto que a gente falou que é santo e sábio e perfeito, seria alterado. E se ele é alterado, quem mudou? Decreto de Deus. Então ele não tem todo o poder, ou então ele se torna mutável. E aí ele deixa de ser o quê? Deixaria de ser Deus. Porque alguém que muda e que não tem o poder sobre essas coisas, eu não quero servir um Deus assim. Um Deus que não consegue controlar tudo. Se ele não consegue controlar tudo, que parte da minha vida ele consegue, que parte ele não consegue? Eu não quero pôr minha devoção, minha confiança em alguém que não tem poder para trabalhar em mim e conformar em mim a imagem de Cristo. Né? E aqui, nessa questão de ter um número definido de eleitos, né? O que isso nos ensina ou contribui para que a gente pense sobre a volta, a segunda vinda definitiva de Jesus Cristo? Você acha que tem alguma conexão aí ou não? Qual é a conexão que você pensa que tem? Aí, ó, tá vendo por que ele sonhou que queria dar aula? Eu sabia. Mas é exatamente isso. Se existe um número definido de eleitos, a segunda vinda de Cristo só vai acontecer na hora que esses eleitos tiverem sido alcançados. E ele sabe. A questão toda, a gente não sabe. A questão toda é que todos os eleitos têm que nascer. Tem que estar pelo menos concebido. Né? Então, veja como isso interfere, inclusive, na maneira como a gente enxerga a segunda vinda de Cristo. Então, por isso, vamos reproduzir para nascer os eleitos, certo? Vamos evangelizar, vamos compartilhar o evangelho. E aqui, se a gente tem um número definido de eleitos, a gente tem um estímulo muito grande para a evangelização. A gente sabe que alguém vai ouvir. Porque, humanamente falando, se a gente olha para Romanos 3, que o homem natural ele não deseja o bem, o homem natural não busca o bem, o homem natural não quer saber de Deus,
Se eu só tivesse esse texto e não tivesse a doutrina da eleição, não existiria estímulo para evangelização. Porque se ninguém busca o bem, ninguém quer saber do bem, ninguém quer saber de Deus, de que adianta eu pregar sobre Deus? Se as pessoas não querem saber, se elas não vão ouvir. Agora, quando a gente sabe que existem os eleitos, o que a gente tem certeza? De que alguém vai ouvir. E uma coisa importante para a gente pensar é para você não ficar desestimulado quando você evangelizar e alguém rejeitar. Assim como Jesus pregou para que alguns não entendessem, vai ser natural que no processo de evangelização a gente evangelize e pessoas não ouçam. E parte da evangelização, vamos dizer que a evangelização teria duas funções, ou salvar ou condenar. Porque a palavra faz isso conosco. Né? A palavra, ela existe um aspecto da palavra que ela é acusatória. E você lê a palavra e não tem como você não se sentir acusado pelo pecado. Ela expõe os seus problemas, ela expõe os seus defeitos. E eu estava pensando sobre isso ontem, meditando para a pregação de hoje. O como a palavra vem e faz um mapa do coração e põe na sua frente. Se você lê ela com atenção, se você medita nela. Então, a palavra vai ter essas duas funções. Né? Então, se você estiver a evangelizar, né? Vou chegar lá, gente, no uso do infinitivo, e as pessoas rejeitarem, está tranquilo. Porque se a gente for pesquisar nas Escrituras, as Escrituras nunca disseram, e Deus nunca disse para nós, que cabe a nós o convencimento do coração. A quem cabe o convencimento do coração? Espírito Santo. E é por isso que eu sou encorajado a continuar pregando e a dando aula. Porque eu só tenho que expor a verdade. O convencimento é todo o Espírito. E é por isso que às vezes a pessoa fica com raiva do pastor. Porque o pastor só expôs a verdade. E se o Espírito não convencer, você só sente a acusação. Você não sente o arrependimento. Você não sente aquele mover do Espírito te levando a se aproximar mais de Deus. E essa é a ideia do arrependimento. Quando eu me arrependo dos pecados, eu tenho consciência deles. E arrependimento pressupõe o abandono, a luta contra uma outra direção, né? Se o Espírito não convence, parece que é só inquisição, parece que é só acusação, parece que é só pancada. E não é isso. Então, nós como crentes, a nossa função é mostrar a verdade. E a verdade nem a gente que inventou. A gente só é mensageiro, nem a mensagem a gente criou. Aqui, como que é o nome dos Correios aqui? É Correios também ou não? CTT? Agora eu entendi. Os caras estavam parados na rua no lugar errado, né? Isso. Então, o CTT. Então, o CTT não é ele que põe a carta, não é ele que paga a postagem, não é ele que escreve a carta. O que ele faz? Só entrega. E assim somos nós. Não fomos nós que escrevemos, não fomos nós que criamos, nós só somos entregadores dessa mensagem. Né? Nós somos, então, mensageiros desse rei. Então, vamos ver um pouco aqui, 2 Timóteo 2,19, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se Deus conhece, ele sabe o número. Certo? Porque Deus é bom de matemática. Ao contrário de alguns aqui, Deus é bom de matemática. Né? João 13:18. Né? Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles... antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então veja, Deus conhece, Jesus conhece, e Jesus escolhe sabendo o que ele está fazendo. Então Judas não foi o grande mestre da enganação que enganou todo mundo e conseguiu armar o esquema. Jesus escolheu para ele fazer aquilo.
Tanto é que na hora que Jesus vai lá cumprimentar, fala assim, vai logo e faz o que você tem que fazer. Não atrasa, não, vai. Então, aqui, Deus sabe quem Ele escolhe, Ele sabe a quantidade. Então, Ele faz tudo bem, é imutável, portanto, o número de eleitos está fechado. 3:5. Sim. Porque você lembra que teve os anjos caídos ou não? Então existe, quando a gente vai olhar lá, agora eu não vou lembrar a passagem, mas a gente não tem tanta informação, a gente só sabe que tem anjos que optaram fazer coisa errada. E aí eles foram condenados. Então seres celestiais também foram condenados a, vamos dizer assim, a morte eterna. Então não somos só nós, mas também os anjos. Tanto é que o diabo tem lá um time. O diabo tem um exército lá limitado, não é todo poderoso, então a gente está tranquilo em relação a isso. Não, ele decretou que isso acontecesse, então quando decretou tudo, então a ideia aqui é de tudo, inclusive na esfera celestial, na esfera espiritual, a questão dos anjos, Então vamos lá, 3:5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Ou seja, resumindo, aqui de uma maneira bem mais simples, num vocabulário mais limitado que é o meu, Deus fez porque Ele quis. E não foi porque Ele sabia que em algum momento a gente ia fazer uma coisa bem legal. Vai ter uma hora que o Léo vai mandar uma bola dentro muito boa, e aí faz sentido escolher esse cara. Não foi por isso. Não foi por isso. Não tem nada que a gente fizesse que pudesse justificar esse balcão de negócios com Deus. Então essa ideia de que Ele escolheu o livre. Porque se Deus não fosse livre, a gente também teria um outro problema. A gente tem um Deus que é amarrado, um Deus que vai ser uma espécie de um político no Congresso ou no Senado. Um Deus que você consegue barganhar, fazer amarrações e ficar na dependência. E não é isso que acontece. Então, de maneira bastante resumida, é isso que esse texto aqui está colocando. Agora vamos ler aqui um pouco de escritura. Então, Efésios 1, versos 4, 9 e 11. Assim como nos escolheu, eu não sei como a gente não consegue enxergar que a escolha de Deus em relação às pessoas está na Bíblia, Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Perante ele e em amor. Então, é importante aqui, a gente não pode, acho que eu já preguei isso aqui, a gente não pode confundir salvação pela graça como um chamado para viver uma vida desleixada. Porque muitas vezes a gente vai ser, aqueles que creem na doutrina da eleição, a gente vai ser acusado de que uma vez que a gente foi eleito por Deus, a salvação é proporcionada através da obra de Cristo e ela é efetuada pelo Espírito Santo. Se nós temos esse time jogando a nosso favor, não tem como perder, certo? Ou você acha que tem? Não tem como perder. E se não tem como perder, algumas pessoas dirão, então você pode viver de qualquer jeito. Que é essa acusação. E muitos, aí eu vou falar de nós, muitos presbiterianos vivem dessa forma. De qualquer jeito. Só que aí o cara esquece de ler esse versículo. Ele só lê a parte que interessa. Ele só lê aqui que Deus escolheu. Ele não lê que Deus, então, nos escolheu para sermos santos. Existe uma finalidade. Existe uma ideia de um fim para o qual nós fomos escolhidos. E essa santidade, veja, irrepreensíveis e em amor. Então existe um movimento do evangelho na vida do crente que é levá-lo a ser mais parecido com Cristo. Isso vai pressupor mudança de vida. E até quando a gente vai ter que ficar mudando?
Até morrer ou até Jesus voltar. E de todos que estão aqui, eu acho que a gente vai tudo morrer antes. Né? Eu acho que os eleitos tudo não nasceram, enfim, depois eu falo minhas teorias. Mas, eu acho que a questão toda que a gente precisa entender, a eleição, se ela é uma eleição que visa a glória de Deus, o poder de Deus é evidenciado na vida das pessoas quando ele pega um ser traste, que não presta, e começa a transformar em alguém, diariamente, cada vez mais parecido com Cristo. Né? Então é quando você olha para uma pessoa que era alcoólatra, viciada em cigarro, que adulterava, por exemplo, e agora essa pessoa abandonou todas essas práticas. Ainda que ela vai ter outras lutas. Mas você consegue ver o poder de Deus transformando aquele que nós consideramos improváveis. A questão da dependência química, dependência de drogas. Quando eu olho para pessoas que foram libertas disso, como negar o poder de Deus num negócio desse? Então, existe uma finalidade para essa eleição em que o poder de Deus é evidenciado, ele é mostrado, e isso redunda em glória para ele. Se ele pode transformar o pior dos pecadores, como Paulo, né, aquele que perseguia passa a ser perseguido, é muito legal isso, né? Se ele fez isso com alguém, como não? Será que ele não pode fazer comigo? Será que ele não pode fazer com o meu vizinho? Será que ele não pode fazer com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu primo, com a minha tia? Então, existe poder em Deus para isso. Aí a questão de quem é, quem não é, já não é parte do nosso jogo. Então vamos lá, verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, que está escrito aqui? O seu propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui a gente pode lembrar daquela discussão de Jó, né? Jó lá reclamando com Deus, aí Deus assim, e aí Jó, onde você estava quando eu estava criando as coisas? Estava me dando conselho? Você estava dando palpite? Não estava. A hora que eu estava arquitetando, você não veio dar palpite no design. Você não tem condição de fazer isso. No fim das contas, quem que você acha que você é para argumentar contra aquilo que eu estou fazendo? Então, o livro de Jó é um livro que nos mostra a soberania de Deus, inclusive diante dos desastres. Inclusive diante das piores coisas que acontecem no nosso tempo. Inclusive diante da pandemia, inclusive diante das enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive na guerra na Rússia e na Ucrânia, Hamas e Israel, Deus tem o controle sobre tudo isso. E a gente pode tentar imaginar o porquê que essas coisas estão acontecendo. Dá para ter um monte de teoria. Eu não sei qual é a certa. Mas uma coisa eu tenho certeza, essas coisas nos lembram que existe um destino eterno que não é aqui. Desse jeito que está hoje. Existe algo que está prometido e que ainda não foi entregue de maneira completa e que será entregue de maneira completa. Existe algo que a gente deve almejar muito mais do que ter uma vida confortável aqui. Mas, enfim, eu vou deixar esse pedaço para a pregação. Então, para a glória de Deus e para a nossa. Né? Então, a gente vê lá Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, é um pacote completo. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica. E tudo isso Deus usa causas secundárias também. Porque ele chama, de que maneira, isso é importante, de que maneira Deus chama os eleitos? De que maneira um eleito é chamado e ele pode responder com fé? É a palavra. É a palavra. Então é a pregação da palavra. É o único. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então, se é a pregação da palavra, não existe outro meio. Por isso, enquanto eu estiver vivo, em normalidade, e por aqui, nós não vamos ter teatro na hora do culto. Por exemplo. A hora do culto não é para isso. A hora do culto é para a exposição da palavra.
E é por isso que essa é a exposição da palavra que traz a fé, que eu preciso ter muito claro no meu coração que a palavra não pode conter erro. Porque se a palavra for errante, ou seja, se ela possui erros, não é possível que na exposição do erro pessoas sejam convertidas. Por isso que é importante, a gente gastou 5 semanas falando da Escritura aqui. Doutrina da inspiração. É a maneira como o Espírito Santo não apenas inspirou os escritores, mas como conduziu o processo de preservação. E se o Espírito tivesse entregado para nós algo que não fosse perfeito, teria um problema na maneira como ele preservou. E aí, se o Espírito preservou de maneira errada, aí ele já não fez o trabalho dele perfeito. Então a gente pode descansar o nosso coração de que a palavra ela é inspirada, ela é inerrante e é ela que tem o poder usado, potencializado, levado pelo Espírito Santo para transformar vidas, né? Então, a livre graça e amor, né? Então, o Van Dix Horn diz, né? Ele não nos predestina para a salvação porque ele prevê nossas boas obras ou porque sabia que iríamos perseverar na vida cristã. Basta a gente olhar para a nossa vida para a gente saber que se a gente for deixado por nós mesmos, a gente não persevera. Não tem negociação. Não há nada em nós que o motive a nos escolher. E aí eu lembro de uma passagem, né? Que a eleição está presente, inclusive no Antigo Testamento, quando Deus chega para Israel e fala assim, por que vocês acham que eu escolhi vocês? Vocês não são a maior nação. Agora já é a linguagem do Leonardo, né? Vocês não são os mais bonitos, vocês não são os mais espertos. Não tem nada em vocês. Em últimas circunstâncias, eu vou dizer, não tem nada em vocês que eu possa, que me leve a querer escolhê-los. Né? Então, essa livre graça, né? Então, todas essas nações precisam ser, essas noções, né? Precisam ser desconstruídas antes que possamos avançar na escola da graça. Não há nenhuma causa humana que mova a Deus em favor de nossa salvação. Então, acho legal essa ideia de que a gente vai desconstruir qualquer conceito de merecimento que a gente tenha para que a gente possa começar a entender o que é a graça de fato. Então, eu lembro quando eu tive aula de soteriologia, né, de doutrina da salvação, com o teólogo favorito do Lucas, o Eber Pai, e o Eber Pai, ele pegou e apresentou a salvação pela graça, e eu achei muito interessante, por conta do contexto que a gente estava vivendo. Ele falou assim, vocês conseguem ver o quão bonita essa doutrina? E ele tem um jeito poético de falar as coisas, né? Que eu não tenho. E ele falou assim, é tão bonita e os nossos irmãos arminianos não conseguem entender. Ele falou, por quê? Porque Deus não revelou para eles. Mas um dia, no novo céus e na nova terra, eles vão poder usufruir disso como nós usufruímos já agora e usufruiremos ainda mais lá. E aí ele fala assim, e esse eu não precisei escrever porque eu lembro das palavras que ele usou, né? Aumentou meu vocabulário aquele dia. Ele falou assim, quando você apresenta a doutrina da salvação pela graça para o recém-convertido, ou seja, a pessoa que ainda lembra claramente a vida que ela levava, assim, ela bebe a longos sorvos essa doutrina. O que é longos sorvos? Sabe quando você terminou de jogar aquele futebol no sol, aí você vira o copo, chega até babar, assim, vai dando aqueles golão? Essa é a ideia. A pessoa vai com vontade naquilo, porque ela sabe quem ela era, e ela sabe o que ela recebeu e de que ela não merecia. Agora, o que acontece? Com o tempo, a gente é meio bobo. Com o tempo, a gente começa a achar que a gente é bom. E é natural na vida cristã, com o tempo, você começar assim, não, mas veja, não sou tão ruim. Essa semana eu errei só na hora que eu briguei com o cara lá no balcão com o meu documento de identificação. Né? Fui acordar de manhã, fui orar, pedir perdão, nem lembrava, assim, Deus, mas onde que eu errei ontem? Como que nós somos tontos? A gente vai esquecendo de quem nós somos, nós vamos começando a ficar com vista grossa para os nossos erros. E aí, se eu começo a ter isso, eu começo a ter alguma noção de que eu mereço alguma coisa. Eu começo a pensar que eu mereço alguma coisa. E não. Não. Então é isso que o Van Dix Horn está falando. Temos que esquecer essa ideia de merecimento. Eu tenho que lembrar todo dia que eu não mereço, que eu sou incapaz. E que se Deus me soltar agora, eu volto para onde eu estava, ou pior do que eu estava. Então vamos lá. Então Romanos 9, né? Aqui quem lembra de Romanos 9?
Esaú e Jacó não eram nem nascidos para se cumprisse, né, a predestinação. Antes de que tivessem feito qualquer coisa, Deus já amava um, aborrecia o outro. Esse é o texto clássico, né? Então lá, Romanos 9 deixa claro que Deus deixa claro que o seu propósito prevaleceria por causa do seu chamado e não por conta das obras futuras de Esaú e Jacó. Efésios 1 afirma que fomos escolhidos para que pudéssemos nos tornar santos e inculpáveis, não porque naturalmente seríamos. Porque naturalmente nós não seríamos. Então, para mim, muitas vezes existe um movimento dentro do meio evangélico numa busca por milagres. Né? Eu quero ver o sobrenatural de Deus. E a pessoa esquece de olhar, por exemplo, no meu caso, eu não sair brigando na rua com pessoas, já é uma ação sobrenatural de Deus. Entendeu? Eu não sair no trânsito buzinando para todo mundo. Ontem eu tomei uma buzina e nem falei nada pro cara, meu. Tomei a buzina, ele passou do lado me xingando e eu dirigindo. Nem olhei. Olhei. É sobrenatural o negócio, meu. Quem me conhece sabe que é sobrenatural, né? Então, quando você olha para a sua vida, lembra de uma prática contínua sua, que hoje você resiste, ou que hoje você não tem nenhum prazer naquilo, você quer algo mais sobrenatural que isso? Então, quer ver o mover sobrenatural de Deus? Busca a santidade. Ore pedindo a Deus, me torne mais santo. Aí você vai ver o que é o sobrenatural. É aquela pessoa que falava palavrão, não fala mais. É a pessoa que violenta, não é mais. É a pessoa que mentia, agora fala a verdade. É a pessoa que era avarenta, agora ela é generosa para ajudar o outro. E assim por diante. É sobrenatural, né? Então, tudo isso tem como objetivo o louvor da glória de Deus. E aí, mais uma vez, essa doutrina deve nos levar a uma postura de humildade. Por quê? Essa é a pergunta fácil. Por que essa doutrina tem que nos levar à postura de humildade? Porque você não merece, você não fez nada para merecer, e Deus resolveu te salvar. Agora, se isso é verdade na sua vida, e você tem essa consciência de que você não merece, e você foi salvo, qual que é uma consequência natural disso? Existem muitas pessoas lá fora que não merecem. Assim como eu não merecia. Será que não sou eu que tenho que levar para elas? Será que não sou eu? Porque veja, eu não faço parte dos círculos sociais que vocês fazem parte. Basicamente, hoje eu tenho 0 círculo social, só a igreja. O melhor de todos, né? Mas basicamente só tenho aqui. Mudamos tem 3 dias, não tenho amigo nenhum tirando meus irmãos da fé. Estou bem acompanhado. Mas meu trabalho é conviver com crente e pseudo-crente. Né? Joio e trigo. Meu trabalho, basicamente, a minha semana é estudar a palavra para expor a palavra. E dentro da estrutura que a gente está aqui, eu não tenho sala pastoral, então tem que fazer isso de casa, eu não saio de casa. Agora, muitos de vocês saem a trabalho, muitos de vocês, se não saem a trabalho, desenvolvem relacionamentos via internet lá no bendito home office. Vocês vão para a academia, para o ginásio, vocês vão fazer compras, vocês vão isso. Nos círculos sociais de vocês são os representantes de Cristo. Vocês são os embaixadores que vão levar as boas novas para aqueles que não merecem. E não fiquem achando que a palavra de Deus não é poderosa o suficiente para transformar pessoas que você não conhece, que você não tenha relacionamento. Eu não lembro de quando Jesus envia os 70 na missão de compartilhar o evangelho, de que deu a eles, faz o seguinte, primeiro vai desenvolver, fica amigo, sai, vai para o shopping, tal, e depois, algum dia, você pensa em falar do evangelho. A palavra de Deus é a mesma do passado. O Espírito Santo é o mesmo, Cristo é o mesmo, Deus Pai é o mesmo. Então, o que transforma é a palavra de Deus.
O que transforma é a palavra de Deus. E é por isso que eu creio que, inclusive, através a palavra de Deus proferidas, inclusive por pseudo-pastores, muitas vezes tem um efeito salvífico na vida de pessoas. E tem pessoas que se achegam a Cristo por pessoas que, por motivos escusos, compartilham a palavra. Mas é Deus do seu jeito, através da sua palavra, no seu tempo. Então pense nisso, porque você não merece, muitas pessoas lá fora não merecem, então você deveria ser movido a querer compartilhar isso, né? E de uma certa forma, quando a gente pensa no Evangelho, veja bem, minha esposa está aqui agora, aquelas coisas que eu falei no passado, vocês não contem para ela. Minha esposa gosta muito de chocolate, muito, 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 que às vezes até me impressiona, né? E eu acredito que chocolate seria uma coisa que ela não gostaria de dividir comigo. Porque se divide, ela tem menos. E às vezes ela não nega, ela só come mais rápido mesmo e tá tudo certo. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é um brigadeiro que quando você divide você fica com menos. Não é um chocolate, não é uma picanha, não é qualquer coisa que você gostar aqui de comida, não é dinheiro. Quando você reparte, você fica com menos. O Evangelho se reparte, você fica com mais. É diferente a lógica. A matemática aqui é diferente. Então, sejamos humildes e nos lembremos daqueles que estão lá fora, né? Então, como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios que conduzem a esse fim, as causas secundárias. Portanto, os que são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo e são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo Espírito que opera no tempo devido. Eles são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Parece meio óbvio, né? Se a gente vai ser salvo, Deus faz todo o trabalho ali da salvação, e se você não vai ser salvo, não faz sentido você passar por um processo de salvação e não ser salvo. Certo? Mais ou menos lógico aqui. Mas uma coisa interessante, a gente já falou da fé salvadora, né? Porque a gente fez numa ordem não convencional, né? Que eu queria dar essas aulas aqui. A gente já falou de fé salvadora aqui, né? Foi o Marco? Foi o Marco. A gente já falou de justificação? Já falou de justificação. Então a gente já sabe o que ele está falando aqui. Quais são esses processos? Qual que é a ideia que acontece nesses momentos, né? Mas uma coisa que eu creio que é muito importante aqui é isso aqui, ó. Pelo Espírito que opera no tempo devido. O que isso significa? Que pode ter uma pessoa, por exemplo, que seja eleito. Você vai falar do evangelho para ela 325 anos. Não vai converter. Vai chegar um vizinho, vai falar uma vez só e essa pessoa é convertida. Por quê? Porque Deus definiu os meios e o tempo para que isso acontecesse. Então, muitas vezes, a gente está ali labutando dentro da nossa família para que a nossa família seja salva. E aí vem um de fora, prega e o cara conversa. Fica até com raiva. Foi um desgramado converter. Eu tenho 10 anos que eu estou falando na cabeça dele aqui. 10 anos que eu estou compartilhando o evangelho. 10 anos que eu estou orando e ele nunca me ouviu. Aí vem aquele fulaninho da outra igreja, sei lá o que, fala e ele conversa. Mas que negócio é esse, né? Aceita a conversão, fica feliz. Né? É o jeito que Deus escolhe trabalhar. Né? Então, não é porque a pessoa rejeitou uma vez o compartilhamento do evangelho que ela não é eleita. Também não é isso. Resumindo, a gente não tem como saber quem são os eleitos. E isso deixa para nós a missão de compartilhar sempre com todos. Tranquilo. Então vamos ver aqui. Então Deus se importa tanto com os fins quanto com os meios, né? Isso implica que o povo de Deus deve
por exemplo, experimentar santificação. Somos escolhidos predestinados, Paulo diz, mas essa eleição estará atada a uma vida de boas obras e santidade, cada vez maior dentro do contexto da nossa vida na família de Deus. Deus decide nos salvar e santificar, mas não sem sofrimento e aprendizado, não sem pregação e oração. Então, pegando essa ideia de justificação, adoção, santificados, que o Van Dixhoorn está trabalhando aqui. E eu acho importante essa frase dele aqui, não sem sofrimento e aprendizado. A vida cristã, ela está longe de ser uma vida sossegada. E quando eu falo sossegada, é uma vida sem eventos contrários. A vida cristã, em nenhum momento é prometido isso. Eu diria quase que é o contrário. Agora, ela é uma vida sossegada quando eu entendo que no meio dessas turbulências e desses problemas, eu estou nas mãos daquele que controla todas essas coisas. Nesse sentido, a nossa vida é sossegada. Mas não significa ausência de sofrimento. Não significa ausência de problemas. Não significa. Aqui não é teologia da prosperidade, aqui não é isso. Não funciona assim. O evangelho é diferente. E aqui eu gosto que ele coloca, né, não sem pregação e sem oração. A pregação e a oração são elementos fundamentais no processo de santificação. Eu já falei aqui hoje, a palavra exposta, ela expõe os nossos pecados. Então, por exemplo, é complicado você ler um texto bíblico e falar assim, não tem nenhum pecado meu aqui. É difícil muitas vezes você chegar assim, vou expor a palavra, vai expor pecado. É o processo natural. Né? Então vai ser através da pregação, da oração, né? Essa ideia da nossa vida de intimidade com Deus, onde Deus já sabe o que nós vamos falar, Deus já sabe o que nós estamos passando, mas somos nós então quem estamos sendo transformados por Deus, somos nós quem estamos recebendo a de Deus. Né? Então 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, né? Então vós, né, que sois guardados pelo poder de Deus, só que a perseverança dos santos, nós somos guardados pelo poder de Deus. Certeza que eu posso ter aqui. Mediante a fé, o instrumento a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tranquilo? Então você já está salvo, mas ainda não. Você está salvo, mas ainda lutando, você vai usufruir da salvação. Quando? Quando Jesus Cristo voltar para julgar vivos e mortos. João 17:9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então somente Deus sabe as razões, os detalhes e as glórias de seu plano divino. O nosso dever é nos concentrar nos meios ordinários de nossa salvação, nos regozijar na graça de Deus, sua iniciativa e amor perseverante. Porque veja, para nos amar é um esforço. Pergunto para minha esposa se não é um esforço para ela me amar. Bom, tem semana que ela é esforçada, porque eu dou trabalho. Agora pensa como que é para Deus nos amar, Ele sendo completamente santo, perfeitamente santo. E Ele faz esse movimento, e Ele vem até nós. E Ele nos preserva, e Ele nos guarda, e Ele nos conduz. A cada queda nossa, Ele está lá para nos levantar. Veja, é um amor que não nos abandona. Né? Então, muitas vezes, a gente tenta entender o que Deus está fazendo, muitas vezes a gente quer entender quem são os eleitos, muita gente quer entender o porquê que essa doutrina é assim, por que Deus revelou assim, por que Ele quis fazer assim. E tem hora que não é para nós isso. A gente não vai. Né? Nem na eternidade a gente vai conseguir entender. A gente está falando de um Deus infinito e nós seremos glorificados, perfeitos, mas ainda finitos. E o finito não pode conter o infinito. Né? Eu já dei o exemplo lá do copo, não pode conter as águas do oceano. Né? E a disparidade entre nós e Deus é muito maior do que essa. Né? Então vamos lá, para a gente terminar a aula.
Pelo inescrutável conselho de sua própria vontade, Deus concede ou recusa a misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas. O restante dos homens, para louvor de sua gloriosa justiça, Deus quis não contemplar e ordená-los para desonra e ira por conta de seus pecados. Então vamos lá. Van Dixhoorn, somos lembrados novamente que esse ato de escolher alguns e não outros está de acordo com o seu inescrutável conselho da sua própria vontade. E essa vontade ela é santa e sábia. Né? A gente viu lá no começo, santa e sábia, naturalmente perfeita. Se ela é santa, sábia e perfeita, não dá para argumentar contra ela. Né? Então vejamos lá o que Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. Então tem coisa que ele oculta, tem coisa que ele revela. Segundo Timóteo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Como diria o português, é o que é. Então existem pessoas que a função delas é desonrar a Deus. A gente sabe quem são? Não. Mas Judas é uma que a gente sabe. Judas a gente consegue ler e consegue ver. Agora, estou falando alguma coisa que não está na Bíblia aqui? Não estou, né? Então vamos lá, ó. Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então você vê que essa ideia de perverter a doutrina da graça não é coisa nova. Estamos falando aqui do primeiro século. Então, tudo coisa antiga. Não tem nada novo debaixo do sol. E Van Dixhoorn, para encerrar aqui, vamos ver. Não, tem mais um. Enfim, não há como saber quem são todas essas pessoas nessa vida, pois sempre temos esperança. A ideia de que a gente sempre espera que as pessoas sejam convertidas. Se eu falasse para vocês quem eu gostaria que fosse convertido, vocês nem iam acreditar. Mas, às vezes eu tenho esperança. Mas podia. Ia ser bom. Hoje eu quero que morra, mas converter ia ser tão legal. É uma dualidade, é um paradoxo dentro de mim. Nós sabemos que o Senhor intenta salvar muitos dos piores pecadores. Todavia sabemos, também como nos diz Pedro, que há pessoas que estão destinadas a tropeçar na rocha da nossa salvação. Essa ideia de que a salvação é oferecida a todos. Todos têm acesso à criação e à revelação especial. Mas não são todos que vão responder positivamente. E agora sim, o último parágrafo, a doutrina desse alto mistério da predestinação, esse é mistério mesmo, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Então a gente já falou aqui de certeza da salvação, não falamos? Então você vê que ele começa a lançar a ideia aqui no capítulo 3, vai ser lá para o 15 e 20 que a gente vai ver isso, de maneira bem esclarecida. E assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece um motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, eu diria que ela redunda, por exemplo, louvor, reverência e admiração, quando eu penso na minha vida, eu sendo salvo, para mim isso é motivo de louvor. É motivo de reverência, porque eu olho e falo, cara, não merecia. E admiração, olha o que Deus fez. Bem como de humildade. Volto, não merecia. Diligência. Melhor andar na linha. E abundante consolação,
Uma das coisas que eu penso na consolação são pessoas que nós amamos e que não serão salvas. A consolação, para mim, é de que Deus sabe o que Ele está fazendo. É de que Ele é o Criador e eu sou simplesmente uma criatura. Né? Aqui a relação não é nem a relação de um pai com um filho como a gente imagina aqui. A relação de um pai com um filho na nossa esfera é a relação de dois seres iguais em termos de natureza. São dois seres humanos. Entre nós e Deus existe uma diferença de essência. Deus é essencialmente diferente do que nós somos. Então essa ideia de que não dá para entrar numa discussão, numa argumentação, né? Mas vamos lá. Então essa é uma discussão teológica difícil e por isso somos advertidos a termos cuidado com esse assunto. Então eu também não acredito que a doutrina da predestinação é algo que a gente tenha que sair todo o tempo falando toda hora sobre isso. A gente consegue falar da doutrina da predestinação sem usar esse nome, se a gente quiser. Quando eu falo que Deus é soberano, eu estou falando isso. Então eu entendo o que é ser soberano, né? E ser soberano é ter o controle sobre tudo e sobre todos. Eu nem preciso falar de predestinação com esse termo. Mas na Bíblia usa esse termo. Então a gente também está tranquilo. Né? Mas só uma ideia de que é um assunto difícil. Tem algumas pessoas que, assim como Paulo, antes da conversão, não conseguiam entender o que estava escrito. Então Paulo era um grande mestre do Antigo Testamento e ele não conseguia entender que Cristo era o Messias prometido. Quando que ele entende? Quando Cristo vem ao encontro dele. Quando Cristo remove as escamas dos olhos dele. Quando Cristo abre o coração de Paulo para que ele enxergasse. E assim somos nós. Basta você olhar para a sua jornada de fé e tem coisas que você entende hoje que uma semana, 2 meses, 1 ano, 5 anos atrás você não entendia. É normal. É a vida. É o jeito que Deus vai trabalhando em nós. Então vocês viram que está acabando, hein? Então nada somos para discutirmos com Deus. Por isso devemos nos ponderar sobre a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, você não tem condição. Eu não tenho condição e você não tem condição de tentar entender e pôr num esquema aquilo que Deus está fazendo. Não dá. Então jamais devemos nos aproximar da doutrina da graça com arrogância, mas sim com humildade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E a última frase para encerrar, e vai ser o meu recorde de terminar cedo. A doutrina da eleição prova ser um material inestimável de louvor a Deus quando nos lembramos que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Por essa razão é que nos alegramos que nosso nome está arrolado nos céus. Quando nos lembramos disso, então, como essa confissão afirma, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação a todos que sinceramente obedecem o Evangelho. Só para a gente manter a tradição do atraso e de eu fazer minha pergunta e ser frustrado, alguém tem dúvida? Porque eu assisto lá, você sabe que tem hora que eu nem assisto a aula inteira do Marco. Eu só vou para o final para ver se as pessoas fazem pergunta. E toda vez elas fazem. E comigo nunca. E eu fiquei sabendo que com o Roberto também não. O Roberto estava reclamando outro dia. Falou, só com o Marco que o pessoal faz pergunta. Deve ser a gentileza dele, enfim, eu não sei o que é. Alguma pergunta, dúvida? Não? Reclamação? Então vamos orar, né? É o que é. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de aprendizado da Tua Palavra. Muito obrigado, pois o Senhor, ao longo da história, tem levantado homens que fazem parte do corpo de Cristo para nos auxiliar a entender, pelo menos superficialmente, pelo menos a começar a entender a Tua Palavra, o Teu decreto. Muito obrigado pelos homens que o Senhor levantou na Assembleia de Westminster, por esse documento preservado para nós até hoje. Muito obrigado pela Sua Palavra, a fonte de verdade. Muito obrigado, pois o Senhor, dentro da Sua misericórdia, da Sua graça, nos deu, se revelou especialmente a nós, através da Escritura, para que possamos conhecê-lo,
para que possamos adorá-lo, para que possamos buscar uma vida de santidade. Muito obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado, pois o Senhor tem trabalhado em nossa vida, tem trabalhado na vida da nossa igreja, e o Senhor tem nos conduzido no teu caminho. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda nessa caminhada, pois somos fracos e dependemos completamente de Ti, para que possamos viver essa vida de santidade que o Senhor nos predestinou para que andássemos. Faze-nos como indivíduos e como igreja, cada vez mais parecidos com Cristo, e que possamos resplandecer a sua luz onde quer que estejamos. Muito obrigado também pelo cuidado que o Senhor tem nos dado, pelo pequeno almoço que teremos, e que o Senhor nos prepare o nosso coração para o culto que prestaremos na sequência. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.